Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos aprender a montar uma tabela, fazer uma tabela. Até então a gente tem visto como interpretar, fazer uma leitura de uma tabela, de um gráfico, de um infográfico, a partir de dados que já estão prontos para a gente. Agora a gente vai fazer o contrário, a partir de dados fornecidos ou de uma pesquisa que a gente vai realizar, a gente vai montar uma tabela e a partir da tabela montar um gráfico, ok? Então, qual é a estrutura para montar uma tabela? Lembrando que a tabela tem como objetivo organizar dados, dados de uma pesquisa, dados de informações que a gente queira mostrar de uma forma mais simplificada. A tabela é composta do quê? Lembram? De colunas, tantas colunas quantas forem necessárias, de acordo com as informações que nós temos que demonstrar, e linhas, nesse quadriculado aqui mesmo. Tá? Esse é o primeiro passo para organizar. Depois, a gente começa a verificar quantas colunas vão ser necessárias e quantas linhas serão necessárias para a montagem da tabela em função das informações que eu coletei ou das informações que eu quero demonstrar por meio dela. Tá? Lembrando, toda tabela tem um título, olha como é que ela fica organizada agora. Aqui eu vou inserir dados coletados pela minha pesquisa ou por informações que tenha já prontas para a gente, sem necessidade da gente fazer uma pesquisa. E a fonte, né? Se fomos nós que fizemos a pesquisa, a fonte somos nós, os autores. Ou a fonte veio de um site, ou a fonte veio de uma página de um livro, de um outro autor. E aí essa é a nossa fonte, ok? Então ela fica assim, então ela sai dessa estrutura, né, um esqueletinho dela de colunas e linhas, e eu começo a arrumar essas linhas e colunas de tal forma que ela contém o título e os dados coletados nessa tabela. Reparem que a tabela ela não é fechada nas laterais, tá? Ela é abertinha. Aqui lembra que é só um esqueleto. Aqui é como ela vai ficar, tá? A carinha dela como ela vai ficar. Como eu falei, o número de linhas e o número de colunas depende das informações que eu quero colocar dentro da minha tabela. Olha um exemplo aqui, ó. Uma tabela onde eu quero apenas demonstrar quais são os estados que são da região norte, por exemplo. Então, lá, o título é Estados da região norte. Eu tive que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, porque eu tenho 8 informações que eu quero acrescentar na linha e 3 colunas, porque eu quero, além de falar os estados, qual é a sigla desse estado e quais são as capitais referentes aos estados. Então, eu fiz com 3 colunas e uma para o título, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para os dados fornecidos. E uma fonte aqui, que eu coloquei como eu mesmo, né, autora dessa tabela aqui. Tá? Então, eu coloquei aqui os estados, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, as siglas e as capitais. É uma tabela que quer mostrar isso para as pessoas de uma forma mais sintética, mais organizada, do que somente na forma de texto. Tá? Então, eu bato o olho nessa tabela e já consigo ver várias informações importantes para mim. Tá certo? Então, ó, saímos de um esqueletinho, né, linhas e colunas. A partir dos dados que eu quero demonstrar, eu vou saber quantas linhas e colunas eu vou precisar para montar essa tabela, sempre deixando uma linha para o título, tá? E aqui um exemplo de como ela ficaria para fornecer esses dados aqui simples, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vamos sair da tabela agora e vamos para o gráfico. A partir da tabela eu posso montar um gráfico. Então, novamente, tem um título, como eu falei para vocês, as colunas, nesse caso eu tenho 2 colunas, e as linhas. O que eu quero mostrar nessa tabela aqui? Que uma determinada papelaria, ela quer saber a quantidade de cadernos que foram vendidos durante a semana, uma semana de segunda a sexta-feira. Então, olha lá, tem o título, pode ser quantidade de cadernos vendidos ou venda semanal de cadernos. Aí o título fica da criatividade de vocês. Nessa coluna eu coloquei os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta.
E na outra coluna eu coloquei a quantidade de cadernos vendidos. Ela quer ver como que está a venda da papelaria dela, se está boa, né? O que ela pode fazer para aumentar essa venda. Enfim, os dados podem levar a muitas conclusões e muitas ações para melhorar alguma coisa. No caso dela, talvez melhorar a venda de cadernos da papelaria dela. Então, na segunda, ela fez uma análise, uma pesquisa e viu que ela vendeu 4 cadernos na segunda-feira. Na terça, ela vendeu 6, na quarta, 2 cadernos, na quinta, 3 e na sexta, 7. Coloquei a fonte também como autora, né? Poderia ser uma outra fonte, de onde nós retiramos essas informações. Agora eu vou pegar esta tabela, que está demonstrando a quantidade de cadernos vendidos numa papelaria durante uma semana, e vou transformar isso num gráfico, um grafinho de barras. Ó. O que é o gráfico? Eu vou fazer uma linha na vertical, uma linha na horizontal e vou colocar na horizontal, para aquela tabela, os dias da semana, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que é o que está na tabela. E aqui na linha, desse eixo, né, que eu falo nessa linha, nesse eixo vertical, eu vou numerar de 0 a 7, porque nesse eixo aqui, nesta linha, eu estou colocando que é a quantidade de cadernos que foram vendidos. E no eixo horizontal, nessa linha horizontal, os dias da semana. Aí eu vou fazer um encontro dessa informação com essa informação. Nós vimos que na tabela, na segunda-feira, a papelaria vendeu 4 cadernos. Então, eu vou encontrar até chegar no 4, tá? E vou montar uma barrinha, encontrando até o número 4, ó, porque esse aqui é a quantidade de cadernos vendidos na segunda. Na terça-feira, ela vendeu 6 cadernos. Então, eu vou fazer a barrinha e chegar até o número 6, ó. Na quarta-feira, ela vendeu apenas 2, ó. Então, eu vou fazer minha barrinha e chegar até o número 2, aqui, ó. Na quinta-feira, ela vendeu 3 cadernos. Vou fazer a minha barra e encontrar até o número 3. Olha o número 3 aqui, ó. Vou encontrar com ele lá, uma barrinha. E na sexta-feira foi o dia que ela mais vendeu. Ela vendeu 7 cadernos. Então, vou fazer a minha barrinha e crescer até aqui, ó. Até o número 7. Aí eu posso pintar. Esse aqui é um gráfico de barras, né? Existem vários tipos de gráficos, como nós já vimos. E eu posso pintar para deixar o gráfico mais colorido, mais chamativo, para destacar mais. É bastante interessante a gente usar cores nos nossos gráficos. E daqui eu posso tirar uma série de informações, por exemplo, qual o dia da semana em que ela vendeu menos cadernos? A gente pode verificar que só de olhar o gráfico, eu não preciso ter um texto nenhum contando uma história, mas só pelo gráfico eu consigo identificar que na quarta-feira foi o dia que ela vendeu menos cadernos, somente 2. E o dia da semana que ela vendeu mais? A gente pode verificar a barra onde cresceu mais foi aqui, ó. E a gente viu que na sexta-feira foi o dia em que ela vendeu mais cadernos. E a partir daqui, de repente, fazer uma análise, né? Por que na sexta-feira é o dia que eu vendi mais cadernos? Por que na quarta é o dia que eu vendi menos? O que aconteceu naquela semana para o gráfico ficar com essa característica, né? Com essa carinha, com esses resultados? Então, eu posso fazer várias análises e fazer vários questionamentos a partir de dados fornecidos por uma tabela que foi também transformado em dados para um gráfico, ok? No próximo a gente vai ver mais exemplos e também uma explicação sobre a atividade proposta para vocês. Um abraço.